Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas para mais uma aula do curso Criando Harmonia em Seus Sonhos. Então nessa aula nós vamos aprender sobre crenças, tá? Então esse conhecimento foi algo que realmente me fez olhar a vida de outra forma. Me ajudou a aprender coisas novas, a mudar velhos hábitos, enfim, velhos padrões, certo? Então, quando eu comecei a estudar e entender sobre crenças, então eu pude, através do conhecimento, trilhar o caminho dos livros, né? Trilhar o caminho das ferramentas e não ficar lá só capinando, pegando na enxada, tá? Então, esse conhecimento é muito importante. Inclusive, pessoal, eu quero dizer para vocês que mais do que construir metas, é, criar caminhos neurais em direção aos nossos sonhos, aprender a questionar os nossos sonhos, né, e construir os nossos sonhos, as nossas metas, é muito importante que você aproveite cada vídeo desse curso para o seu aprendizado pessoal. Inclusive você vai poder utilizar isso para várias coisas, para várias áreas da sua vida. Então, todo o conhecimento aqui ele é válido para você utilizar, para você no seu trabalho, com a sua família, no seu lazer, enfim, tá? Então você pode utilizar isso de forma ilimitada na sua vida, né? Claro, com consciência, né? Mas é um conhecimento a serviço da vida, tá? Então aproveite a oportunidade e aprenda para você, né? Não só para construir os teus sonhos, as tuas metas, né? E as suas realizações, tá bom? Então vamos lá. Então, antes da gente falar sobre crença, é muito importante a gente recapitular algumas coisas que dizem respeito ao nosso cérebro. Inclusive tem uma aula falando sobre como o nosso cérebro aprende, né, que é através da nossa comunicação. Agora, para a gente falar de crença, é importante a gente focar em dois detalhes. Então, o primeiro detalhe é que o nosso cérebro ele aprende basicamente de duas formas: intensidade ou repetição, né? Então, existem coisas que nós aprendemos na vida que basta uma vez só para que nós possamos entender. Não, eu já entendi, passei por essa experiência uma vez, dificilmente vou precisar passar por uma experiência igual porque eu já aprendi. Existem outros casos que eu vou ter que repetir várias vezes, vai ser necessário e preciso repetir várias vezes até que eu entenda sobre aquele assunto ou sobre aquele aspecto, né? Então, como assim, Diego? Então vamos imaginar, eu vou contar duas historinhas aqui. Uma, imagine que você tem lá seus 3 anos de idade, né? E alguém te fala assim, olha, não coloque o dedo na tomada porque isso é perigoso. E você vai lá e vai experimentar. Você coloca o dedo na tomada 110, você leva um choque, você leva um susto, né? Então basta uma vez só você colocar o dedo na tomada para você aprender que colocar o dedo na tomada é perigoso. Então esse é um exemplo de aprender por intensidade. Quando algo é muito forte, então basta apenas uma vez para ficar registrado no nosso cérebro, no nosso corpo, aquele acontecimento, aquele fato. Então isso é aprendizado por intensidade. E existe também o aprendizado por repetição. Por exemplo, andar de bicicleta. Então dificilmente você aprende na primeira. Eu me recordo quando eu era criança que eu comecei a andar de bicicleta, eu via pessoas andando de bicicleta, então eu precisei ver várias vezes, né? E aí, até que um dia o meu pai me levou para eu andar de bicicleta num gramado, para que eu não sofresse nenhum acidente, né? Não atravessasse um carro na frente. E aí eu comecei a pedalar, só que quando eu queria parar, eu não sabia parar, eu tinha que cair no chão, né? Então eu voltava a pedalar de novo e caía no chão. Eu não conseguia colocar o pé no chão porque eu tinha muito medo. Até que um dia o meu pai me levou a andar de bicicleta no asfalto, e aí ele falou, olha, eu vou segurar na garupa
e você vai pedalando e o pai está aqui, então não tem perigo de você cair. Só que ele falou isso e começou a segurar na garupa, eu comecei a pedalar, chegou um momento que ele soltou, e quando eu vi eu estava andando de bicicleta no asfalto, né? E aí quando eu quis parar, eu simplesmente fui lá e coloquei os 2 pés no chão, e a partir daquele dia eu comecei a melhorar a minha habilidade de andar de bicicleta, até eu conseguir ir e vir de bicicleta sem que meu pai precisasse estar perto de mim. Você observou que foram várias vezes? Eu tive que me jogar no chão, cair, o meu pai teve que observar acontecer aquilo, até que um dia que ele me colocou diante de um desafio, e aí eu fui obrigado a de alguma forma encontrar uma saída para aquela situação. Tá? Então esse é um exemplo de aprendizado por repetição. Aprender a escrever é um aprendizado por repetição. Né? Então existem coisas que você vai aprender por intensidade e por repetição, ok? Então as nossas crenças, elas são aprendidas durante a vida, tá? Então não é porque você sabe fazer uma coisa hoje que você sempre soube. A maioria das coisas que nós aprendemos, imagine que nós somos um papel em branco quando nós nascemos. E aí nós vamos aprendendo a comer, a ir no banheiro, né? Primeiro nós usamos fralda e assim nós vamos evoluindo, aí vamos gatinhando, caminhando, depois começamos a correr e depois começamos a comer sozinho, ir no banheiro sozinho e assim por diante. Então, provavelmente tudo ou quase tudo que você sabe hoje, você aprendeu durante a vida, ok? Então, através desse conhecimento você vai perceber que não é porque você aprendeu algo que você vai terminar sua vida fazendo aquela tarefa ou aquele conhecimento. Você pode mudar os seus aprendizados e aprender coisas novas, tá bom? Então, tudo que você sabe hoje você aprendeu ou por intensidade ou por repetição. Então, basicamente, devemos entender esse pressuposto do cérebro, ok? Então, e outro assunto importante, outro aspecto sobre crença, é que o nosso cérebro, para ele aprender, ele precisa associar pelo menos 2 informações. O que é isso? Ele tem um sistema de neuroassociação. O que é neuroassociação? Por exemplo, antes de você colocar o dedo na tomada, talvez alguém falou para você assim: não coloque o dedo na tomada. Aí você nunca colocou o dedo na tomada, você automaticamente é como que o seu corpo, o seu cérebro ficasse perguntando: mas por que não colocar o dedo na tomada? Eu não tenho noção do que é uma tomada e nem o que acontece se eu colocar o dedo na tomada. Eu nunca coloquei. Porém, se alguém fala para você assim: colocar o dedo na tomada é perigoso, e você registra. Ó, perigoso, perigo. Aí eu vou lá e coloco o dedo na tomada e levo um choque. Aí logo eu vou associar tomada, choque, perigo. Então eu vou aprender que aquilo é igual a perigo. Então vocês vão observar que o nosso cérebro ele aprende por neuroassociação. Então você aprende. Por isso que as pessoas olham para a mesma coisa e elas têm percepções diferentes. Muitas vezes você vai olhar para uma imagem e você vai dizer: nossa, isso aqui para mim é feio. E a outra pessoa: não, para mim é bonito. Então, isso varia de pessoa para pessoa, porque cada pessoa tem as suas próprias neuroassociações. O que a gente deve levar daqui é que nós aprendemos através de neuroassociações. Enquanto determinada coisa estiver associada com determinada palavra, o seu aprendizado vai ter determinado significado. Tá? Então eu vou citar um exemplo. Vamos imaginar que tem uma criança. E essa criança, ela está ali na rua, brincando com os amigos. De repente um dos amigos fala: vamos andar de bicicleta? E o outro amigo fala: é mesmo, eu vou pegar minha bicicleta. E o outro fala: eu também vou lá pegar e a gente vai andar junto de bicicleta. E aí essa criança fala: nossa, eu também vou andar de bicicleta com vocês. Afinal de contas são os meus amigos, né? E eu vou andar de bicicleta com os meus amigos. E isso deve ser muito legal. Então ele volta para casa e vai pegar a sua bicicleta. E quando ele chega em casa, ele fala para a mãe: mãe, eu vou pegar a bicicleta e vou andar com os meus amiguinhos. E aí a mãe dele fala: olha, fulano, você pode até andar de bicicleta com seus amiguinhos, mas primeiro você vai lá limpar o seu quarto. E aí a criança começa a ficar naquela indecisão: poxa, mas
eu queria andar de bicicleta, mas a mãe falou que é para limpar o quarto, né? E aí ele pensa, poxa, o que é mais divertido? Eu limpar o quarto ou eu ir andar de bicicleta? E aí ele pensa, poxa, eu acho que eu vou andar de bicicleta e depois quando eu voltar eu vou lá e limpo o meu quarto. Então essa criança pega e sai andar de bicicleta com os amiguinhos dela. E aí ela tá andando, de repente ela cai um tombo e machuca o joelho e ela começa a chorar. Aí ela começa a sentir dor, chorar, aí ela volta para casa. Quando ela chega em casa, essa criança fala, mãe, eu caí de bicicleta e me machuquei. Então, qual que é a possibilidade que existe dessa mãe dizer assim, nossa filho, você se machucou, tá doendo? A mamãe vai cuidar de você. Qual que é a possibilidade disso acontecer? Geralmente é uma possibilidade assim muito remota. Geralmente o que acontece? A mãe olha para a criança e fala, eu não falei que era para você ter arrumado seu quarto, que não era para você ter saído de bicicleta sem a minha autorização? Agora olha aí o que aconteceu. Bem feito para você. Percebe? Então, se a criança passa por isso, o que você vai achar que essa criança vai associar em relação a andar de bicicleta com os amigos? Como algo prazeroso ou como algo doloroso e perigoso? Né? Ela pode pensar assim, nossa, a mãe tinha falado realmente que era para mim arrumar o quarto, eu não arrumei, e eu fui lá e desobedeci a mãe. Então andar de bicicleta, desobedecer é perigoso. Então aquela pessoa passa a desenvolver os comportamentos dela de acordo com o que ela aprendeu na infância. Tá? Então vocês vão observar que a maioria das crenças, elas são aprendidas na nossa infância. E os nossos comportamentos, na grande parte, são derivados das nossas crenças. Então, a experiência que nós tivemos faz com que nós vamos criando crenças, tá? E as crenças vão determinando os nossos comportamentos. Então, muitas das coisas que você faz hoje é resultado das suas experiências que você teve na infância. Por quê? Porque nós vamos associando, né? Então, muitas vezes você fala, nossa, eu gosto tanto de fazer tal coisa, aí a pessoa fala, nossa, eu não gosto disso, né? Tem pessoas que falam assim, nossa, eu adoro ir pra praia e comer camarão. A outra fala, credo, eu não. Ué, mas por que é tão gostoso? Ah, a última vez que eu comi camarão na praia me deu alergia, né? Então, quer dizer, o camarão é o mesmo, mas a percepção é diferente. Porque um associou camarão a prazer e a outra camarão a dor, né? Então, assim, varia de pessoa para pessoa, tá? De acordo com a experiência própria, tá? Então, o que isso quer dizer, gente? Quer dizer que enquanto nós não questionamos as nossas crenças, nós não vamos entender porque nós temos determinado tipo de comportamento. E esses comportamentos, eles afetam e determinam os nossos resultados. Então porque tem pessoas que quando começam a olhar para esse conhecimento, falam, mas isso eu já sei, né? Não preciso dizer. Só que muitas vezes ela não olha para dentro dela e não identifica as suas crenças. E isso pode atrapalhar você quando você quer determinado resultado. Né? Por exemplo, tem pessoas que passam a vida inteira escutando dos pais, você gastou todo o dinheiro, você está achando que dinheiro nasce em árvore, eu tive que trabalhar duro. Então ele começa a associar, dinheiro é difícil, dinheiro é briga, dinheiro é confusão, né? Dinheiro é perigoso, eu preciso trabalhar duro. Daí ele trabalha duro, e aí ele ganha dinheiro, daí ele não consegue ficar com o dinheiro dele, porque afinal de contas isso aqui vai me causar briga, dinheiro é preguiçoso, dinheiro é perigoso. E aí nossa, então eu vou me desfazer logo desse dinheiro, né? E aí a pessoa gasta tudo que ela tem, ela nem sabe por que ela faz isso, porque ela tem uma crença de que ter dinheiro não é prazeroso, ter dinheiro é doloroso, né? E tem pessoas muitas vezes que quando elas vão para a vida, elas acham que elas têm crenças positivas em relação ao dinheiro, à profissão, ao relacionamento, né? E no entanto, se você pedir para ela fechar os olhos e imaginar que ela tem uma mochila com muitos dólares, coisa que ela nunca teve na vida, ela é capaz de ficar assustada. Por quê? Porque dinheiro assusta. Dinheiro é perigo, dinheiro é perigoso. Então, dependendo do que você ouviu, sentiu e experimentou na sua infância, você vai ter determinado tipo de comportamento. Então, por isso que tem pessoas que trabalham e não tem nada. Ué, mas como é que fulano lá trabalha e não consegue acumular? Trabalha e não consegue ter nada? Porque muitas vezes ele registrou que ter as coisas é perigoso, né? Ou que ele às vezes sofreu abandono e ele começa a abandonar as coisas, né? Porque ter as coisas significa
ter que trabalhar mais e mais, ou significa que é perigoso, ou alguém pode me roubar, e aí a pessoa prefere se desfazer, né? E você pode, a partir desse conhecimento, se perguntar quais são as suas crenças em relação a dinheiro, a profissão, em relação à espiritualidade, tá? Em relação à sexualidade, aos relacionamentos. Então, existem pessoas que, depois que eu comecei a trabalhar com terapias, que é visível como ela entende que relacionamento é ruim. Se envolver é ruim. Cuidar do outro é algo muito difícil. Então, ela vai criando todo um comportamento que faz com que ela não possa ser feliz nos relacionamentos, né? Então, às vezes é melhor ser solteiro do que ser casado, porque solteiro é ser livre, né? Então ele acaba criando uma ideia particular e às vezes distorcida que impede ele de ter um relacionamento, que impede essa pessoa de ganhar mais, de melhorar a sua profissão, né? Afinal de contas, aí você vai observando as ideias prontas, né? Estudar não é para todo mundo, né? É preciso trabalhar duro, é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus, então eu nem vou tentar fazer isso ou ter isso, né? Então, observe as suas crenças. Durante o curso nós vamos trabalhar as principais crenças que podem levar você para o teu sonho ou podem muitas vezes levar você ao fracasso, tá? Então é muito importante você questionar as suas crenças. A minha experiência diz, questione boa parte das suas crenças, porque você vai observar que muitas vezes quem está limitando você em relação aos seus objetivos e às suas metas é ninguém mais, ninguém menos do que você mesmo, tá bom? Ok? Então, crença é tudo aquilo que você tem como verdade, tá? Não significa que é verdade ou que é a realidade, mas que você aprendeu que aquilo é assim, pronto, acabou, tá? Então, isso a gente chama de crença, tá bom? Então, através desse conhecimento aqui, você vai poder modificar as suas crenças, se for necessário você modificar as suas crenças, tá bom? Então, dependendo o que você vê, ouviu, né? O que eu vejo, então o que você vê, o que você ouve, o que você sente, tá? O cheiro e o paladar, tá? Eles vão determinar o seu aprendizado, tá? É que isso aqui se trata da experiência, são os meus filtros, né? Como eu percebo o mundo. Isso vai determinar o meu pensamento. Então, o meu pensamento determina o meu sentimento. O meu sentimento determina comportamento e comportamento determina resultado. Eu obtenho os meus resultados e isso vai alimentar a minha crença. Poxa, porque se eu penso isso, eu sinto isso, eu me comporto isso, né? E eu tenho isso de resultado, então é verdade. Então é uma crença. E essa crença, quando eu vejo o resultado, alimenta a minha crença, que vai alimentar o meu pensamento, sentimento, comportamento, crença. Tá? Então, pode observar que é um ciclo. Por isso que muitas pessoas não conseguem sair do vício. Porque eles pensam de forma viciante, eles têm sentimentos que viciam, tá? Eles têm resultados que ajudam a viciar, têm crença de vício, e aí vira esse círculo vicioso. Por isso que às vezes é difícil largar de fumar, da bebida, de comportamentos tóxicos e agressivos, por conta que a pessoa não sabe direito por que ela faz isso. Porque ela já faz tanto tempo, e isso está instalado dentro dela, porque a crença nada mais, nada menos do que um pendrive, né? Se você tem lá música tal no pendrive, se você colocar no computador, não tem jeito de rodar outra música, vai rodar o que está gravado lá, entende? E da mesma forma, as nossas crenças são assim, entende? Elas são programas que a gente tem instalado dentro da gente que só vai dar aquele resultado, só vai tocar aquela música. Por isso que, a partir do momento que eu tenho conhecimento, eu posso, pegar aquele pendrive, formatar ele, resetar e instalar novas músicas e ter outros resultados, escutar novas músicas, experimentar novas sensações e você pode experimentar uma nova vida, percebe? Então crenças são registros, tá? E dependendo do meu registro eu vou ter determinado resultado. Quando eu sei sobre esse pensamento, essa estrutura aqui, perdão, eu posso, por exemplo, mas aí você deve perguntar assim, você pode estar perguntando, como é que eu faço para mudar uma crença? Eu mudo só um aspecto que o restante vai mudar. Então, se eu mudar meu pensamento, vai mudar meu sentimento, que vai mudar todo o resultado. Se eu mudar o meu comportamento, eu já começo a mudar minhas crenças, tá? Fez sentido para você? Eu espero verdadeiramente ter contribuído. Então, olhe para dentro de você,
e comece a questionar as suas crenças. Se você identificar que uma crença não está bacana, muda só um aspecto, muda o pensamento. Eu vou pensar diferente. Né? Que o restante vai mudar por consequência. Ou muda o comportamento, que o restante vai mudar por consequência, tá? Então, se você nasceu fazendo determinado tipo de coisa, não significa que você vai continuar fazendo determinado tipo de coisa, tá? Através do conhecimento a gente pode mudar nossa crença em consequência dos nossos resultados, tá bom? Espero ter contribuído. Qualquer dúvida, fale comigo. Um abraço e até a próxima aula.